sim, querido, vamos sim. Vamos orar? Antes de nós entrarmos no assunto. Senhor, em nome de Jesus, fala-nos aqui essa noite, ensina-nos a Tua palavra, ensina-nos a Deus sobre esse tema, aprofunda-nos nesse tema, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Seguindo. Pode ir, por favor. O que é ira, gente? Tenta centralizar aqui. Aí, obrigado. Então vamos lá. O pecado capital da ira é o vício mais largamente reconhecido e é expresso de várias maneiras, como fúria, cólera, ira e indignação. Mas até a ira deve ser distinguida de duas noções com que pode ser facilmente confundida. Primeiro, o pecado da ira é muito mais que uma simples emoção, pois inclui um elemento anexo, a vontade. As emoções, como emoções, elas aparecem e desaparecem, e geralmente de uma maneira involuntária. Porém, não são consideradas pecado, porque nenhum elemento da vontade as incita ou a controla. No entanto, a ira torna-se um pecado capital, pois a vontade é diretamente responsável pela ascensão e expressão dessa emoção. Então presta atenção. Você pode sentir-se irado e esse sentimento passar e não dar lugar ao pecado. Agora, quando você se sente irado e você exerce a vontade para consumar esse sentimento de ira, então isso tornou-se pecado. É tipo assim, você já deve ter falado isso. Você fala assim: eu estou com vontade de matar aquela pessoa. Isso é a emoção. Agora, quando você aplica a razão, a vontade a esse sentimento e vai e mata, isso então é o quê? Isso é pecado. Consegue entender? Seguindo em frente. Segundo, o pecado capital da ira é diferente da indignação justificada. Presta atenção. Na Bíblia, muitas vezes, descreve-se que Deus está irado, no sentido de estar indignado por um motivo justo. Então, o mesmo acontece com Jesus, por exemplo, na sepultura de Lázaro, quando ele fica face a face com a morte. Nessa passagem, é usada uma palavra grega muito forte para comunicar a ira de Jesus em relação à própria morte. Portanto, é correto e não errado ficar encolerizado na presença do mal. De fato, como afirmou João Crisóstomo, pai antigo da igreja, aquele que não fica irado quando é preciso, ele peca. Então olha que coisa interessante. Isso é sensacional, né? Porque por um motivo, por um lado, a ira é pecado. Quando o exercício da vontade se dá na direção do próximo, a fim de destruí-lo ou de alguma forma prejudicá-lo, isso é pecado. Agora, quando a ira se direciona na direção do mal, quando a ira é contra o mal e não contra o ser, então ela tem essa conotação boa, a conotação de indignação. E isso pode ser visto até mesmo em Deus e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir lá esse texto, por favor, João capítulo de número 11. Versículo de número 33. Então, todos nós, quando você vai abrindo, todos nós devemos estar indignados do que diz respeito ao mal. Amém? Hebreus capítulo 1 diz que Jesus amava a justiça, mas ele aborrecia. Ele era indignado com aquilo que é iníquo. Ele não suportava isso. Nesse sentido, todos nós temos que ser irados. A presença do mal deve nos trazer uma sensação de insatisfação, mas insatisfeitos e indignados a respeito do mal, né? Como Paulo também fala aos Romanos, né?
Romanos 16, 19 diz, Romanos 16, 19 diz, seja excelente, é uma música, para o bem, e inocente para o mal. E o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Mas presta atenção, Romanos 16, 19 diz, seja excelente para o que é bom, e seja o que? Inocente para aquilo que é mal. Quer dizer, a respeito do mal, nós temos que ser inocentes, indignados. A respeito daquilo que é bom, completamente inclinados. Ou como diz Provérbios, né, que nós temos que ser mansos como a pomba, mas astutos, ágeis, como uma serpente. Então presta atenção, a respeito do que é mal, eu e você temos que ter assim, ojeriza. A gente tem que ser inocente, tem que ser esperto. Mas a respeito da ira, quando direcionada para outra pessoa, isso então deve ser destruída no meio do seu coração. João capítulo 11, versículo 33 diz, ao ver Maria chorando e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Então, gente, essa expressão aqui, agitou-se no espírito e perturbou-se, é que Jesus falou assim, mas que raiva. Jesus tinha ódio, raiva da morte. Glória a Deus, né? Ele disse assim, ele ficou nervoso. Onde o colocaram? Perguntou ele. Nem vê, Senhor, responderam eles. E Jesus então chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, não é ele que abre os olhos dos cegos? Não poderia ter impedido que esse homem morresse? E Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Então, mais uma vez, assim, eu fiquei imaginando Jesus caminhando assim, né? Tipo assim, nem um. Posso falar? Nem um Super Saiyajin, né? Vocês assistiram o Dragon Ball Z? Tipo assim, né? Jesus, outra vez, ficou profundamente comovido, foi até o sepulcro. E era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. E ele disse, tirem a pedra. Aí a Marta disse, Senhor, eu cheira mal, né? Faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, eu não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouves. Eu sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que ele creia que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos com faixas de linho e o rosto envolto com pano. E disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém? Então Jesus tinha uma indignação, Deus tem uma indignação santa a respeito da ira. Seguindo em frente, por favor, pode ir? Gente, só. A raiva, no entanto, torna-se um pecado quando deriva-se de um motivo doentio, quando a expressão da emoção é desordenada, ou quando essa ira contra o mal se transforma em ódio, tornando-se assim mais importante que o amor a Deus ou ao próximo. Tal ira é errada, pois é um sentimento forte demais em relação à pessoa ou à situação de que estamos com raiva. Por esse motivo, João Crisóstomo também escreveu, a pessoa que fica irada sem causa está em perigo, mas aquele que se ira por justa causa não está. Ou, como no Salmo 4,4, apresenta de maneira muito simples, quando vocês ficarem irados, não me pequem. Então preste atenção. É óbvio que uma hora ou outra a gente vai acabar ficando irado com uma pessoa. É fato. Basta você conviver com alguém para gozar dessa experiência. Assim, o fato de você conviver com as pessoas já proporciona a você que a qualquer momento você desfrute dessa sensação de se encolerar do lado de dentro, de ficar irado do lado de dentro. É simples. Agora preste atenção. O que normalmente controla a nossa ira? O que normalmente
se torna um parâmetro para assim, refrear o impulso da ira do nosso coração, o nosso amor a Deus. Porque uma vez amando a Deus, eu não posso agir descompensadamente, amém? Tipo assim, estou irado com a pessoa e aí não, eu posso, eu amo a Deus, e o meu amor a Deus então refreia o impulso da ira do meu coração. Mas existe um outro parâmetro que refreia o impulso da ira, que é o entendimento de quem o próximo é. Porque presta atenção, se eu, por causa do amor a Deus, não desfiro palavras agressivas, eu preciso entender que o meu próximo é a imagem de Deus, então eu também não posso desferir contra o meu próximo. Porque o mesmo parâmetro sensato que eu uso para me relacionar diante de Deus, deve ser o mesmo parâmetro sensato que eu uso para me relacionar com o próximo. Porque o próximo é a imagem de Deus que eu não posso ver. Amém, gente? Amém. Então, se o meu linguajar precisa ser sadio em relação a Deus, ele também precisa ser sadio em relação ao próximo. Eu preciso falar de forma sadia por causa de Deus e por causa do entendimento do outro. Agora, presta atenção. Quando a ira consegue sobressair essas coisas, o meu amor a Deus e o entendimento de que o outro é a imagem de Deus, a gente está correndo um grande perigo. Porque a gente está correndo o risco de falar o que não deve ou de fazer o que não deve. Então, quando alguém se ira por motivo, por justa causa, no caso, como o caso de Jesus, glória a Deus. Agora, quando a pessoa é movida por um sentimento e esse sentimento se torna descompensado ao ponto de ele desferir contra o outro, sem levar em consideração quem o outro é e a presença de Deus, irmão, aí você já pecou. Então, quando você está lá no trânsito, bom exemplo, né? Ô glória! E aí, a pessoa te fecha. Não, deixa eu contar para vocês o que aconteceu comigo hoje de manhã. Gente, foi muito engraçado. Deixa eu contar para vocês, vocês vão rir comigo. Ou pelo menos vocês vão rir de mim. Eu estava voltando do interior de São Paulo, estava em Olímpia, preguei ontem à noite lá em Olímpia. E aí, na ida, olha o trajeto que eu fiz. Na ida, Pampulha, Ribeirão Preto, Guarulhos, São José do Rio Preto. Quem conhece um pouquinho do interior de São Paulo sabe que Ribeirão Preto e São José do Rio Preto é 1 hora de distância. Tipo assim, eu precisei voltar para São Paulo para ir para lá. Aí eu cheguei lá em São Paulo, preguei, foi tudo tranquilo e tal. Na volta, meu voo saía 5 horas da manhã, então eu precisei estar no aeroporto 4, precisei sair 3 horas da manhã do hotel. Então eu acordei 10 para as 3. É claro, já dormi trocado, irmão. 10 para as 3, eu já levantei e vou embora. Cheguei no aeroporto, peguei um voo, fui fazer conexão, em Ribeirão para Ribeirão, vim para Pampulha. Quando a gente chegou em Ribeirão, descemos, assim, a gente ia trocar de aeronave no pátio mesmo, nem ia para a sala de embarque. Então assim, ia sair de uma aeronave, entrar na outra aeronave. E eu, presta atenção, com uma mala na mão, guarda-chuva na outra mão, que estava chovendo. O menino que viaja comigo, com a minha blusa numa mão, guarda-chuva na outra mão, mochila nas costas. Eu com mochila nas costas, guarda-chuva, mala, descendo no avião. Chego na porta da aeronave, a moça fala assim: Belo Horizonte? Eu, Belo Horizonte. Ela, então, se o senhor embarcar, o senhor precisa me dar o cartão de embarque. Eu olhei para a cara dela e falei: você está me zoando, velho. Você está me zoando. Ela falou: não, senhor, eu estou falando sério. Eu falei: você está brincando com a minha cara, velho. Você está falando sério? Ela falou: senhor, eu estou falando sério. Gente, imagina. Eu, guarda-chuva, mala, mochila, o menino do meu lado, mala, mochila, blusa, tudo lá. Eu falei assim: moça, não, velho, você está me zoando. Você tá... Cara, o meu sangue, ele não veio aqui, ele fez assim, ó, várias vezes. Eu pensei em falar 300 mil coisas para ele. Eu falei assim: não. Eu falei: isso aqui é treinamento militar ou é voo doméstico? Eu acho que é treinamento militar, né? Mas eu peguei
guarda-chuva, tirei minha mochila, abri a mochila, peguei meu cachorro e batei na mão dela, tomei chuva e depois entrei no avião. Quando eu sentei, me deu uma crise de riso. Eu estava com tanta raiva, que eu comecei a rir, de tanta raiva. Presta atenção. Numa situação como essa, se eu desconsidero a existência de Deus, e eu desconsidero quem aquela moça era, irmão, eu tinha pecado. Eu tinha pecado total com ela, total. Assim. No trânsito, quando você faz isso, quando você desconsidera a existência de Deus, você desconsidera quem o próximo é, você peca, irmão. Quando você só leva em consideração a sua vaga, o seu lugar, quando você só leva em consideração o seu tempo, o seu atraso, você desfere contra o outro, de forma agressiva, maldosa, você peca. Isso é o pecado da vida. Seguindo em frente. Existem 5 aspectos típicos, escuta, do pecado da raiva. Então, primeiro, 5 aspectos do pecado da raiva. O primeiro aspecto é quando a vontade contribui, nós já falamos um pouco sobre isso aqui. É um motivo errado, é uma expressão excessiva e desordenada, o desejo pela vingança e o fácil abraço ao desprezo. Então, olha só, 5 fatores que têm a ver com ira. Primeiro, quando a contribuição da vontade tem a ver com a sua ira. Segundo, quando você está irado por um motivo errado. Terceiro, quando você se expressa de maneira excessiva e desordenada. Quarto, quando você tem desejo por vingança. E o quinto, o fácil abraço ao desprezo. Presta atenção. Por incrível que pareça, quando você despreza uma pessoa, isso é ira. Quando uma pessoa fere você e você prefere o desprezo ao perdão, isso é uma expressão do quê? Da ira. Você fala assim, mas eu não disse nada a essa pessoa. Eu nem abri a boca para falar nada com ela. Mas eu a ignorei. Eu dei a ela o meu silêncio. Isso é uma expressão da ira, ok? Olha só, o desprezo. A raiva em sua forma final, em seu pior estado, transforma-se em desprezo. De modo distinto do gatilho rápido de um temperamento apimentado, o desprezo é a degradação deliberada da outra pessoa. É a negação completa da sua identidade. Na raiva, há desejo de machucar. No desprezo, o perpetrador não se importa se o outro está machucado. Ele nem é digno da minha consideração. Quando Jesus disse, qualquer que disser ao seu irmão, raca ou tolo, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Ele usa um termo em aramaico, raca, para desprezo, originado provavelmente do som feito quando a pessoa coletava saliva para cuspir a saliva fora. É possível ficar com raiva de alguém. Calma. Tá tudo bem? Posso ir aqui? Sem negar a sua dignidade. No entanto, é mais fácil machucar e degradar os outros, vez após vez, desprezando. É mais fácil. Então, às vezes, o desprezo fere mais do que palavras. Você finge que a pessoa não existe. Você passa por ela, e você, tipo assim, você não se importa. Olha só, seguindo em frente, por favor. Ao voltarmos à origem do mal feito, olha essa citação desse
do Dallas Willard. Olha só. Ao voltarmos à origem do mal feito, o coração humano, descobrimos que ela envolve, na maioria esmagadora dos casos, algum tipo de raiva. E essa é acompanhada bem de perto pelo seu irmão gêmeo, o desprezo. Então olha só, quando a gente olha para uma pessoa que fez alguma coisa assim absurda, normalmente o que motivou isso? Raiva. E normalmente a raiva é sempre acompanhada de um fator. Qual fator? O desprezo. O Dallas Willard continua citando no seu livro A Conspiração Divina. Recentemente, os analistas da cultura notam o alarmante aumento do uso de linguagem obscena, especialmente entre os mais jovens. Escuta isso, gente. Isso aqui é muito forte. Curiosamente, poucos têm tido a capacidade de achar qualquer fundamento para a condenação disso, dizendo que a linguagem obscena é mero gosto pessoal. Que estranho. Será que é na verdade por acharem que o desprezível é aceitável? Ou será que eles são capazes de reconhecê-lo, incapazes de reconhecê-lo? A linguagem obscena e o uso de palavrões são sempre uma expressão do desprezo. A abundância atual de linguagem obscena flutua à deriva sobre o mar do desprezo em que a nossa sociedade se encontra. Uma das coisas que, algum tempo atrás, em uma reunião lá da igreja, eu bati pesado, e até mesmo em alguns outros lugares, é a forma como eu vejo alguns irmãos se tratarem. E até mesmo líderes se tratarem. Eu fiquei assim, peraí gente, tem alguma coisa errada aqui. O ano passado, em fevereiro do ano passado, eu fui pregar numa cidade do interior de São Paulo, em Marília. E quando eu cheguei lá na igreja, eu falei assim para aqueles irmãos ali, eu falei assim, gente, eu reconheço que um genuíno avivamento está acontecendo aqui nesse lugar, não tanto por causa assim da manifestação extraordinária do Espírito e tudo mais. Eu falei assim, mas eu reconheço que há um avivamento genuíno nesse lugar pela maneira como vocês se tratam, pela forma honrosa e digna como vocês se reportam um ao outro. Isso para mim é evidência de que há um avivamento no meio de vocês. O pessoal tinha um linguajar tão saudável para se referir um ao outro, para falar um com o outro, que assim, tinha um momento que você ficava até constrangido de tanta honra que fluía dos lábios deles um para com o outro. Eu terminava de pregar nessa igreja, quando eu descia do púlpito, os caras chegavam e falavam assim, pastor, pelo amor de Deus, me ensina, o senhor é um homem de Deus, me ensina, eu quero aprender. Eu ficava olhando e falava assim, gente, o que é isso? E às vezes eu olho para o nosso contexto, o contexto que a gente vive, e sabe como que é a maneira que a gente se relaciona com o outro? É sempre buscando, por meio de um adjetivo pejorativo, ficar denegrindo a imagem do outro. A gente não consegue honrar as qualidades que o outro tem. A gente sempre tem a tendência de ser negativo ao referir-se ao outro. É sempre zombar o defeito do outro, o tamanho do outro, a roupa do outro, o cabelo do outro. A gente sempre tem a tendência de diminuir o outro. E a gente pensa que isso é bonito, é uma expressão cultural. Não, não é. Isso é fruto de raiva, isso é questão de desprezo. Isso é questão de não conseguir simplesmente reconhecer a benevolência que o outro tem e elogiá-la. É falta de obra do Espírito, é falta de poder do Espírito no nosso coração. Você quer ver? Eu provo isso para você na Bíblia. Abra aí comigo, por favor. Em Efésios. Eu fico muito preocupado, gente. Efésios capítulo 5. Eu fico muito preocupado quando eu vejo o tipo de linguajar com que a gente fala um a respeito do outro. E aí, seu otário? E aí, ô Zé Mané? Sim ou não? Efésios capítulo 5, versículo 15. Olha o que Paulo fala aqui. Ele fala que a gente tem que ter cuidado com a maneira como a gente vive, não como gente insensata, mas como a gente
mas como gente sábia, aproveitando Efésios 5,16 agora, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ele diz: não sejam insensatos, procurem compreender a vontade do Senhor, e não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Verso 19. Como? Falando. Presta atenção, o enchimento do Espírito passa pelas palavras que você fala. O que você fala tem a ver, existe uma restrita, olha isso, gente, existe uma relação muito restrita entre o Espírito e a sua boca. Aquilo que sai pela sua boca, conforme a vontade do Espírito, é capaz de encher você ainda mais do Espírito. Paulo diz: você se enche do Espírito falando com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Presta atenção, há uma relação direta entre a obra do Espírito no cristão e o que ele fala. Agora, vem no capítulo 4, o capítulo antes. Sai, Penelope. Capítulo 4, versículo 29. O mais legal é que está sendo gravado, né? E depois isso tudo vai para a internet. Outro pernilongo. Verso 29. Vocês estão aqui, gente? Olha isso aqui, velho. Vamos ler a partir do verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Verso 28 de Efésios 4. O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. E nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas aquela que for útil para edificar os outros. Presta atenção, olha o parâmetro que Paulo estabelece para as nossas relações, quando são verbalizadas, instrumentadas por meio da fala. Você só tem direito de falar com o outro aquilo que vai o edificar. Você só tem direito de dizer ao outro o que de alguma forma vai construir algo na vida dele. Você não tem direito de usar a sua palavra para denegrir, destruir, tirar algo do outro. Você não tem esse direito. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho o direito de usar a palavra para denegrir a imagem de alguém. Eu não tenho o direito de, com a minha palavra, privar o outro do bem que Deus o instruiu, que Deus o concedeu graciosamente, que naturalmente o Senhor concedeu a ele. Eu não tenho esse direito. Paulo diz: a nossa palavra só deve ser dita quando ela for útil para edificar. Se você não tem nada de útil para edificar, então o seu lugar deve ser de boca fechada. E olha só, conforme a necessidade, para que os que ouvem deem graças a Deus. Então assim, o cara ouviu a palavra que procedeu de você, conforme o que ele precisava, e ele disse: bendito seja Deus. Em outro caso, a pessoa vai glorificar Deus mais pelo seu silêncio do que por alguma abobrinha que você falar, irmão, ou por alguma abobrinha que eu falar. E olha o que ele diz, verso 30. E não entristeçam o Espírito de Deus. Gente, para mim é direta a relação que Paulo faz do entristecimento do Espírito com aquilo que a gente fala com a nossa boca. Se nós somos cheios do Espírito por meio daquilo que a gente fala, a gente entristece o Espírito também por aquilo que a gente fala. Tem gente preocupada demais em entristecer o Espírito por meio do adultério, da prostituição, da pornografia. Tem gente preocupada demais em entristecer o Espírito por meio do furto. Mas tem gente pouco preocupada que o Espírito se entristece simplesmente com a palavra fútil em direção ao outro que sai da sua boca. Quando você não tem nada para edificar, meu irmão, e você usa a palavra para tirar do outro aquilo que Deus lhe deu por direito, você peca. Isso é ira, isso é expressão de desprezo. Numa sociedade aonde, olha isso, numa sociedade aonde o defeito do outro se torna o meu campo de gozação, o cristianismo me chama para... O cristianismo me diz assim: não, o campo de defeito do outro não é a sua esfera de tripudiar sobre o outro, é a sua esfera de ministério na vida do outro. Aonde o outro é falho, você é chamado para o edificar. Mas a gente se sente no direito de, no campo de deficiência do outro, usar a nossa palavra para terminar de matar o outro.
Isso é expressão de ira, irmão, isso é pecado. Dallas Willard diz: a abundância atual de linguagem obscena que flutua à deriva sobre o mar do desprezo em nossa sociedade, isso é expressão de ira. Esse livro tem em português, tá, gente? Conspiração Divina, Dallas Willard. Seguindo, implicações práticas da ira. Então, citando aqui a Ilíada de Homero, olha só: a ira de Aquiles é o meu tema, diz Homero. Aquela ira fatal que, no cumprimento da vontade de Zeus, trouxe os haitianos muito sofrimento e mandou os filhos valentes de muitos nobres ao Hades, içando seus corpos como alimento para cães e pássaros. Essas são as célebres linhas que abrem a Ilíada de Homero e trazem a raiva como seu tema pavorosamente central. A raiva pode se manifestar desde cedo, como os acessos de raiva das criancinhas, mas as suas labaredas vão muito alto e muito longe, apresentando os piores conflitos étnicos e internacionais da história. Gente, presta atenção: as maiores atrocidades que a história humana já experimentou é por causa do quê? De ira. De ira. Sêneca, o romano histórico, escreveu: nenhuma praga tem sido mais custosa para a raça humana. E hoje as palavras de Sêneca são ainda mais verdadeiras. A violência doméstica, a fúria nas estradas, os tiroteios no ambiente de trabalho, bem como os banhos de sangue, como o massacre em Ruanda, a destruição e a devastação causada pela raiva, deixam qualquer pessoa verdadeiramente sombria. Sim, não é possível. É tipo assim, é assustador, gente. Assustador. Seguindo em frente, por favor. Nos Estados Unidos, a todos os anos, cerca de 25 mil assassinatos. Escuta isso. Há em torno de 1.000 assassinatos no ambiente de trabalho e 1 milhão de pessoas feridas por atos violentos causados por outros colegas de trabalho. E a verdade é que nenhum dos 25 mil assassinatos ou das agressões, ou apenas um número insignificante deles teria ocorrido se os assassinos tivessem decidido não abraçar e favorecer a ira. Jesus concede ao pecado da ira um lugar similar. No Sermão do Monte, ele dedica mais tempo ao problema da ira e da hostilidade que a qualquer outro assunto, sugerindo que dessa maneira possivelmente o lugar fundamental da ira na propagação das desgraças humanas. Se você retira o desprezo e a raiva desenfreada da equação humana e elimina a maior parte do sofrimento e da destruição da vida, tanto antiga como moderna. Presta atenção: se a gente simplesmente obedecesse o mandamento, não matarás, o mundo já seria diferente. Sim ou não? Se simplesmente a gente, obedecesse isso, não vou matar. Mas os excessos, de raiva muitas vezes levam a gente a cometer atrocidades. Pode abrir o outro, por favor? Até aqui tudo tranquilo, gente? Todo mundo está entendendo? Sim? Então, como que a gente lida com a ira? Qual que é o contraponto da ira? Como é que a gente resolve esse problema do coração? Pode ir? Então, o contraponto da ira, do pecado mortal, da raiva, é encontrado em duas bem-aventuranças. Primeira, diga comigo: bem-aventurados os mansos. Diga para o seu irmão: bem-aventurados os mansos. Fala para ele: seja mansinho, meu irmão. Isso, mansinho. E bem-aventurados os pacificadores. Presta atenção:
Ambas têm sido neutralizadas pela confusão. As pessoas não entendem o que significa mansidão e ser pacificador. Olha só, a mansidão tem sido confundida com fraqueza, e o pacificar com pacifismo e inatividade. Mas tanto a mansidão quanto o pacificar, longe de serem fracas, tem o seu pivô na força. A força de não usar o poder é vista mais claramente e de forma mais construtiva, quando a possibilidade de se usar esse poder é maior. Então, na escritura hebraica, a figura da paz não é descrita como duas ovelhas deitadas juntas, mas como a do leão deitada junto com a ovelha, que seria uma presa fácil. Olha isso aqui, gente. Vem comigo, por favor, para o Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Versículo de número 1. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, presta atenção, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que ele deixaria este mundo e iria para o Pai, e tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Presta atenção. Então, um pouco antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que havia chegado o seu tempo, que ele ia deixar esse mundo, que ele ia voltar para o Pai, nesse momento, o texto bíblico diz que, tendo ele amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Gente, o que João está querendo dizer para mim e para você que é o seguinte: é que no momento crucial, no clímax do ministério de Jesus, no momento em que ele tinha total consciência do plano perfeito de Deus para a vida dele, no momento em que ele tinha total consciência do seu dever na história, em que ele estava completamente firmado em seu amor pelos seus discípulos, no momento de maior compreensão, no clímax, no top do seu ministério, o texto diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim. E como ele fez isso? O texto diz: ele levantou-se da mesa, cingiu-se de uma toalha. O que ele fez? Foi lavar o pé dos seus discípulos. Presta atenção. No momento da maior consciência de Jesus, ele não pediu para ser servido, ele decidiu servir. E esse é o real sentido de sermos mansos. Esse é o real sentido de sermos pacificadores. É engraçado, o texto diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Deixa eu te fazer uma pergunta: você já viu algum manso que herdou a terra? Na história, os homens que nós vemos herdar a terra não são homens mansos. Os homens que herdaram a terra foram Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, os grandes imperadores da história. Esses são os homens que herdam o mundo. Mas Jesus está dizendo assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então presta atenção, quando Jesus está dizendo bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, ele não está querendo dizer para a gente ser pacato, pacifista, mas ele está descrevendo para nós aqui um outro estilo de liderança, porque só os líderes herdam a terra. Mas existem duas maneiras de nós liderarmos a nossa vida, ou de nós construirmos a nossa vida na perspectiva do liderar. A primeira é o liderar no exercício do poder e da força. E sabe como isso acontece? Quando eu lidero pessoas, ou quando eu entendo que a minha vida ela é dirigida no exercício do poder e da força, eu uso as pessoas para que elas cumpram a minha vontade. Então eu digo assim: eu quero levar essa cadeira para outra ponta do auditório. Então eu faço simplesmente assim: cara, pega essa cadeira porque eu estou mandando e leva ela para o outro lado do auditório. Agora, na compreensão de Jesus, existe uma outra perspectiva para a qual a gente pode herdar a terra, e é no exercício da mansidão. E sabe como é que a gente compreende isso? Sabe como é que a gente compreende isso? Muito simples. É quando a gente olha para o texto bíblico e descobre que o homem mais manso
da história herdou a terra. Como é o nome dele? Moisés. O texto bíblico diz que o homem mais manso que já existiu foi Moisés. E ele herdou a terra, ou pelo menos conduziu o povo até a terra prometida. E ele era o líder por excelência. Agora olha só, olha a diferença da liderança de Moisés. Porque Moisés não liderava o povo dizendo assim: façam isso porque esse é o meu objetivo. Moisés liderava o povo dizendo assim: nós temos um objetivo, nós temos um propósito, e de que maneira coletivamente cada um de nós pode se esforçar para que esse objetivo seja cumprido, seja alcançado. Jesus entendia isso, gente. Quem lidera na perspectiva da mansidão, quem é pacífico, não usa os outros para alcançar o seu propósito, mas serve os outros para que todos alcancem o propósito juntos. Há uma diferença no exercício da liderança. Há uma diferença na perspectiva de como nós encaramos a realidade da vida. Olha que coisa extraordinária. No momento em que Jesus tinha a maior consciência, o que ele fez? Serviu seus discípulos lavando os pés deles. Isso é sensacional, gente. Isso é sensacional. Seguindo em frente, por favor. Enquanto o pecado da ira se origina comumente em sentimentos de inferioridade e de impotência, a mansidão se origina no conhecimento acertado de que temos a nossa força. A gente tem força. Eu sei quem eu sou. Sei a hora, o momento preciso da história. Essa força, quando é submetida a Deus e portanto está sob o controle, torna-se verdadeira mansidão. A mansidão não sente necessidade de injuriar os outros. Ela trabalha em paz, e pela paz ao invés de prejudicar o outro, porque não possui aquele sentimento de inferioridade que precisa ser pacificado, e nem o sentimento de impotência que a pessoa precisa provar que não tem. Tanto a mansidão quanto a pacificação estão enraizados na apreciação do valor infinito da vida humana. Os ensinamentos de Jesus em ambas as bem-aventuranças estão centrados na preciosidade dos seres humanos e em seu valor intrínseco como reflexo da imagem de Deus. Portanto, não é suficiente o mandamento de não matar os outros ou de não tomar o que é deles. A mansidão e a pacificação se movem do negativo, não matarás, não furtarás, para o positivo. Exibe a bondade e a paciência e procura ativamente a reconciliação. Assim elas estão sob a ação do amor, como o apóstolo nos informa em seu resumo dos ensinamentos de Jesus. Se de fato, ao obedecerem à lei do reino, encontrada nas Escrituras dizendo: ame o seu próximo como a si mesmo, e vocês estão agindo de forma correta. Ok? Próximo e o último slide, já vou encerrar. Eu quero terminar essa mensagem de hoje trazendo para vocês o exemplo de um homem que fez isso na história, né? Além, é claro, do Senhor Jesus Cristo. O nome dele é Martin Luther King Jr. Então, para quem não sabe, Martin Luther King nasceu em 1929 e foi assassinado em 1968. Ele foi o líder dos Estados Unidos dos direitos civis, pastor, escritor e ganhador do Prêmio Nobel. Filho e neto de ministros batistas, King nasceu em Atlanta e formou-se mais tarde em sociologia no Morehouse College e adquiriu seu doutorado em teologia pela Universidade de Boston em 1955. King foi em essência moldado pela sua fé em Jesus Cristo e pela sua igreja, e também ajudado pela vida e pelos ensinamentos de Mahatma Gandhi. Alguém já assistiu esse filme, Gandhi? Alguém já assistiu? Quem não assistiu? Um filme bom demais para você assistir. Em 1955, King liderou o histórico, boicote negro contra o sistema de ônibus de Montgomery, sei lá quem fala isso. Em 1957, organizou o Southern Christian Leadership, a Conferência de Liderança Cristã do Sul, como fundamento para o novo movimento de direitos civis baseados no pacifismo. Durante os 11 anos seguintes, dirigiu muitos protestos por todo o sul dos Estados Unidos. Foi muitas vezes preso e encarcerado.
Sua casa foi queimada 3 vezes e ele foi esfaqueado uma vez. Em seu discurso histórico, I have a dream, eu tenho um sonho, feito na reunião dos direitos civis no dia 28 de agosto de 63 em Washington, D.C., ele resume o progresso do movimento dos direitos civis. King recebeu o prêmio Nobel no ano seguinte, aos 35 anos de idade, a pessoa mais jovem a receber esse prêmio. Ele foi assassinado em 1968 em Memphis, Tennessee, provavelmente por um homem branco. A mensagem de King se destaca em grande parte devido ao seu conteúdo e ao seu estilo tradicional de pregação usados pelos negros. A passagem que nós vamos ouvir agora do seu discurso não é, portanto, um floreado religioso retórico para ornar uma mensagem secular e política. É o coração do seu chamado para levar justiça e reconciliação. Então, eu queria que apagasse as luzes, por favor. Nós vamos terminar essa mensagem de hoje ouvindo o discurso de Martin Luther King. Presta atenção. Nós vamos ouvir e já vamos encerrar, ok? Solta aí, por favor. Martin Luther King disse: retribuir o ódio com ódio só multiplica o ódio, adicionando ainda mais escuridão à noite que já é desprovida de estrelas. Ele disse: outra razão porque nós devemos amar os nossos inimigos é que o ódio macula o coração e distorce a personalidade. Ele diz: uma terceira razão pela qual nós devemos amar os nossos inimigos é porque o amor é a única forma capaz de transformar um inimigo em um amigo. Esse homem que teve a sua casa queimada 3 vezes, foi esfaqueado. É esse homem que nos diz: amar inclusive os nossos inimigos é a chave para a solução dos problemas do nosso mundo. Jesus não é um idealista com sonho impraticável, ele é um realista prático. Há uma razão mais profunda porque Jesus nos pede para amarmos todas as pessoas, inclusive os nossos inimigos. E ela está expressa claramente nas palavras de Jesus: amem os seus inimigos, porque para vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, o Pai de vocês que está nos céus, amem os seus inimigos. Senhor, ajuda-nos a sermos pacíficos, pacificadores, que a ira do nosso coração seja ela controlada pelo exercício da paz, pelo exercício, Senhor, da mansidão, Senhor. Nós te pedimos isso nessa noite, Pai. Não nos deixe sermos irados e iracundos, desferindo uns contra os outros com palavras, gestos ou até mesmo com desprezo, mas que sejamos mansos, como Moisés, como Jesus, ao ponto de lutar até mesmo pelos nossos inimigos. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sagrado se tornou hilário, acendeu em abril, se espatifou em maio. E o que é que ficou? Ficou o riso amarelo. E agora tanto faz o que é sagrado. Nada importa se isso tudo não for